Olá pessoal, vamos ver aqui, tá tudo certo? Começando aqui a nossa aula número 4 da Semana da Mente Blindada. Essa aula número 4 a gente vai falar com você sobre o modelo financeiro mental. Então essa aula que eu tinha avisado até que a gente ia falar mais profundamente sobre dinheiro, sobre finanças, sobre abundância financeira, sobre a sua relação em relação a essa energia dinheiro. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre escassez e abundância, essa relação que existe, né? E também, obviamente, sobre a verdadeira lei da atração, né? Não é aquela lei da atração mística, esotérica, sem um fundamento, logicamente que ela tem um fundamento alquímico, usando hermetismo, né, esotérico, sim. Só que ao mesmo tempo existe a falsa, vamos pensar assim, seria como se pegasse a forma comercial, né? Como que é vendido o charlatanismo, né, da lei da atração e, obviamente, como a verdadeira lei da atração. Então, é um conteúdo extremamente valioso, né? Como eu sempre digo, faça anotações, pegue seu caderno, tira foto, printa, marca a gente, @Diego Mangabeira Brasil, onde você estiver e qual mídia você estiver nesse instante, para que você consiga também mostrar para mais pessoas. Aproveita também, chama alguma pessoa, um amigo, uma amiga, familiar, alguém que está precisando ouvir mais sobre isso, né? Que está enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, até tem uma conexão muito forte. Não é um tema dessa aula, mas a gente falou muito disso, que é em relação ao propósito, né? Que a gente pega muito no coração. O seu propósito, aquilo que você faz bem, aquilo que na verdade você gosta de trabalhar, aquilo que você na verdade gosta de estar presente, né? Então, participar em conjunto, tá? Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tá? Quando a gente fala sobre modelo financeiro mental, a gente usa 3 palavras, né? Então, o modelo, que seria o padrão, né? Então, como se fosse em inglês, a gente chama de blueprint, né? Então seria o modelo, o sistema, né? Vamos pensar assim, o sistema que você tem. Financeiro tem a ver com a relação com o dinheiro, com as finanças, tem a ver com investimentos, tem a ver com o que você recebe, então receitas, despesas, gastos, tá? Tem a ver com custos, né? Então tem toda essa nomenclatura, essa linguagem que até que a gente usa tanto na matemática, a gente usa na contabilidade, a gente usa em economia, a gente usa em administração, a gente usa em várias temáticas, até engenharia, vamos dizer, no sentido de entender, né, o que é o financeiro, tá? E aí, para a gente finalizar, é o modelo mental, né? Aí, no caso, a parte mental tem a ver com a aula número 1. Se você perdeu a aula número 1, ou mesmo não se recorda do que nós falamos na aula número 1, eu indicaria você, depois dessa aula, assistir novamente a aula número 1, onde a gente falou sobre a alquimia da mente, né? A nossa metodologia, criada por mim, né, Diego Mangabeira, no caso que nós utilizamos e ensinamos dentro da Academia da Alquimia da Mente. Né? Então, para quem na verdade já está sentindo, né, um chamado, quer dar o próximo passo, ao final dessa Semana da Mente Blindada, nós vamos abrir inscrições para novos alunos e alunas, tá? Para fazer parte aí da Academia da Alquimia da Mente, né? Como a gente falou do começo, então eu estou repetindo aqui, tá? Então, esse é o modelo mental financeiro. E cada um tem um modelo mental financeiro que lhe cabe, né? A gente falou até sobre subconsciente na aula número 2, o que na verdade fica armazenado, e eu vou resgatar algumas coisas de lá para a gente entender como funciona essa parte em relação a dinheiro, tá? Como eu expliquei na aula número 2, aonde fica armazenada a nossa informação subconsciente e inconsciente? Aqui na nossa nuca, né? Se você pegar sua mão agora, né? Coloca aqui atrás, na sua nuca, é onde fica o cerebelo, mais ou menos, né? O cerebelo, e logicamente você vai ter aqui a coluna vertebral, né? Que leva o que nós chamamos de medula, né? Que faz toda a conexão com o nosso corpo, de cima para baixo, né? E aí, no caso, a gente vai ter toda a conexão do nosso sistema nervoso. Se a informação sobre a mente subconsciente ela é gerada para todas as experiências, todas as emoções, tudo aquilo que acontece na sua vida, também tem a ver com a parte financeira, tá? E aí eu vou voltar naqueles sistemas que eu falei com vocês na aula número 2 também. O primeiro sistema que, na verdade, você vai ativar em relação ao sistema de modelo financeiro mental é o sistema familiar. Né? Então a gente fala aqui até sobre constelação familiar. Então a relação com o seu pai e com a sua mãe. Primeiro, né? O grupo social
que até o psicólogo Erik Erikson estudou isso a fundo, né, sobre os sistemas sociais, então os grupos sociais que nós vamos interagindo durante a nossa vida. A família é o primeiro grupo social, né? Então, todas as crenças limitantes, crenças limitadoras que ficam armazenadas na mente subconsciente, o primeiro de tudo vem do seu pai e vem da sua mãe, tá? Então, frases que você ouviu na sua casa, principalmente dos 5 mais ou menos, né, 5 anos aos 10, 12 anos, né, 5 aos 12 anos, basicamente ficaram enraizadas e ainda estão enraizadas no seu subconsciente. Frases como: dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é pecado, os ricos eles são gananciosos, só os pobres de espírito que vão alcançar os céus. Vamos pensar outras frases, estou tentando lembrar, né? Mas assim, não é valioso, né? Você ter dinheiro porque podem te roubar, você vai pagar mais imposto, as pessoas vão começar a querer seu dinheiro, você vai começar a trazer mal olhado. Basicamente você vai atrair homens e mulheres que só querem o seu dinheiro. Basicamente tem uma conotação, até uma parte pejorativa, que o dinheiro é negativo, né? Então, dentro da maioria, tá, gente? Eu tô querendo aqui, na verdade, contextualizar você, mas provavelmente a sua família, né, todas as vivências, todas as experiências que você também teve, em sua grande maioria, são negativas. Isso não é ruim, tá? Eu tô dizendo que é uma abordagem negativa. Como na alquimia, nós temos a abordagem positiva e a abordagem negativa. O hermetismo também é assim, né? O esoterismo, o ocultismo, né? A gente trabalha com duas forças, polaridades, né? Então, assim, isso é ruim? Não necessariamente. Porque se você tem ciência que, na verdade, dentro do sistema familiar seu, a sua família te ensinou isso, fica mais fácil de você entender que isso não é seu. Né? Então, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro, os ricos são gananciosos, eles não querem ajudar. Né? Essa é uma constituição, essa é uma percepção que os seus pais tiveram sobre as experiências que eles tiveram, principalmente num passado. Né? Eu falei muito sobre isso na aula número 2, né? Sobre como as pessoas elas utilizam experiências do passado para delinearem as experiências do presente. Né? E logicamente que o futuro vai ser igual. Se o seu passado ele foi muito negativo, se você não alterar esse processo, então, por exemplo, aqui a Semana da Mente Blindada é para você blindar de toda a desinformação, de tudo aquilo, aquele burburinho, aquilo que pode prejudicar você, em organizar a casa neste presente, no momento agora que você está aqui comigo. Independente se você estiver agora aqui assistindo, me escutando, me sentindo agora, ou mesmo se você estiver em outra rede social, vamos pensar, tá? O grande lance é, quando você se conecta, quando você entende que isso não é seu, você começa a se tornar autorresponsável. E o que isso traz para você? Que, peraí, esse pensamento não é meu. Consequentemente, se eu sinto, por exemplo, quando eu falo a palavra dinheiro, né? O que eu sinto? Né? Se eu sinto, por exemplo, medo, né? Então vamos pensar, se você altera o seu sistema nervoso autônomo, no caso de parasimpático para simpático, por exemplo, o que você vai sentir no seu corpo? Né? Quando você fala de dinheiro e você tem medo, você vai começar o quê? Aqui, ó, você não vai salivar, você vai ficar assim, ó. Né? Você vai tentar engolir saliva, mas você não tem saliva. Você começa a formigar as suas extensões, na verdade, né, as partes mais, vamos falar, que estão, por exemplo, seus dedos, tanto nas mãos, né, vamos falar, eu esqueci agora o nome, me deu branco, mas os seus dedos e os dedos dos pés, né, você começa a sentir frio ou calor, você começa a suar frio, né, você começa a ficar assim, ó, né, seu corpo começa a se mexer. Em relação ao seu coração, você começa a acelerar o seu batimento cardíaco, obviamente. Em relação ao seu sistema digestivo, você vai começar a ter problemas digestivos, né? Porque dinheiro, né? Tá faltando dinheiro, preciso pagar aquela conta, deixei para ontem, não fiz o pagamento, tem juros, né? Então, basicamente, o quê? Pode ocasionar uma gastrite se você não cuidar muito bem disso. Né? Inclusive a gente fala de chakras, né? A gente fala bastante disso, de chakras em relação a isso, principalmente no caso, esse chakra, extremidades, isso mesmo, obrigado, né, Dani? Obrigado, Daniele. Extremidades, as suas extremidades, tá?
em relação ao seu chakra, então principalmente o seu plexo solar, que está aqui localizado no seu estômago, basicamente, né? Então você vai ter problemas em relação à digestão, né? Fora isso, até o seu sistema, os seus órgãos reprodutores, né? Por exemplo, testículo, as mulheres, óvulo, vagina, útero, né? Tu começa a se contrair também. Você não começa, por exemplo, se era para ter uma relação sexual, vamos pensar, você acaba deixando isso para depois, ou mesmo você não tem o mais prazer em relação ao seu parceiro, à sua parceira. Ou seja, seu corpo está se preparando para sobrevivência, está preparando você para fuga, e não necessariamente isso é bom, né? Muito pelo contrário. O grande lance disso acontecendo, na verdade, seu corpo que está voltando para algum tipo de experiência do passado a qual você teve com o dinheiro, tá? Por isso que eu sempre falo, a percepção não é a realidade, né? Essa frase foi dita por Gottfried Leibniz no século XVII. Se a sua percepção não é a realidade, vamos pensar, se está faltando dinheiro, não significa que eu sou um mau administrador, muito pelo contrário. Né? Você pode ter tido muito dinheiro. O grande lance existe uma causa muito grande, né, que refez com que essa situação acontecesse novamente. Né? Não tem como você resolver uma situação financeira se você tiver usando esse sistema autônomo nervoso. Por isso que eu falo, a alquimia da mente é você se tornar alquimista da sua mente. Né? Por isso que a gente ensina dentro da academia da alquimia da mente. Você não precisa de nada externo. Você precisa de você cuidando dessa bioquímica, dentro dessa alquimia. Né? E se você cuida dentro dessa alquimia, o que acontece? Você começa a voltar o seu organismo do simpático para o parasimpático. Como que você faz isso? Você começa a pensar, peraí, eu estou começando a não ter saliva. Meu batimento cardíaco começou a aumentar. Minhas extremidades elas estão mais frias. Espera aí, eu conheço essa reação do meu corpo, né? Aí você corta. Você corta. Espera aí, eu já sei que isso não significa o meu momento presente. Olha uma dica de ouro que eu tô te dando agora. Olha a dica de ouro que eu tô te dando agora. Porque se você está sentindo assim em relação a alguma dificuldade financeira, dificuldade de procurar emprego, promoção no trabalho, de você conseguir achar fazer alguma coisa com propósito, né? Às vezes no exterior, sei lá, onde você estiver, né? Independente do mundo, onde você estiver. Ou mesmo algum extraterrestre aqui com a gente também, né? Independente da galáxia que você estiver. O grande lance, pessoal, é você entender que você altera a sua bioquímica. Você corta o seu próprio organismo, entendendo que, peraí, esse não é um fato presente, esse é um fato passado. Se é um fato passado, eu sei como retornar. Você respira, né? Eu não estou falando é uma cura miraculosa, uma cura quântica que às vezes o pessoal começa a criar fantasias. Não, muito pelo contrário, a cura quântica é cura energética. É você reaver a sua energia de volta. Quando você entra num padrão de medo, de sobrevivência, a sua vibração cai, né? Você começa o quê? A ficar, vamos lutar, né? Basicamente é isso. E aí quando você relaxa, você respira, isso é espiritualidade. Você começa o quê? A usar o seu sistema linfático, a limpar tudo aquilo que na verdade está prejudicando as suas células de entrar em homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio, é o balanceamento. Seu corpo, como qualquer coisa nas leis naturais, a sua mente, como qualquer coisa nas leis naturais, o seu espírito, como qualquer coisa nas leis naturais, ele age através das leis naturais. Então o que as leis naturais procuram? Nunca os extremos. Porque se você tiver pouco ou muito, isso não é bom para você. Então vai ser sempre essa dança. É como se fosse um tango. Você dançar um tango com o seu corpo. Tá? É assim que você resolve o seu modelo financeiro. Esse é o começo. Obviamente que aí no caso vai depender, você vai precisar planilhar, às vezes você vai precisar de um coach financeiro, um mentor na área de finanças, é óbvio, às vezes até advogado, às vezes até um consultor, né? Cada caso é um caso. Aqui eu estou falando em relação ao seu modelo mental, tá? Cada caso é um caso. Você vai ter que precisar na parte prática, de ação, pôr a mão na massa, assim. Não adianta pedir, meu Deus, me ajude a ter mais dinheiro. Não resolve, porque tem a parte da ação, né? A parte da ação é intrínseca a você entender que se você tiver nesse padrão de sobrevivência, é muito difícil você resolver o seu problema financeiro, tá? Ou mesmo, Diego, eu não tô com nenhum problema financeiro. Bacana, ótimo, então você quer mais para poder, às vezes, ajudar a sua família, vamos pensar, pagar um plano de saúde para sua mãe, sei lá, né?
Todo mundo, pessoal, se a gente pensar em entendimento de dinheiro, né, todo mundo, na verdade, quer ganhar mais. Né? Isso não é ganância, muito pelo contrário. Isso, na verdade, é uma ambição. Né? Existe uma diferença gritante até de conceitos. Né? Ambição é o querer crescer. Ganância é dinheiro pelo dinheiro. Existem pessoas gananciosas? É óbvio que sim. Né? O mundo se encontra nesse momento atual, a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre o governo oculto, velha ordem mundial, nova ordem mundial, porque a gente sabe que eles existem. Né? O mundo não alcançou ainda o patamar porque a grande minoria que somos nós aqui, que levam a luz, ainda não entendeu que o grande lance do mundo somos nós. Não é governo, não é crise econômica, não é alguém externo, um salvador, um messias, um extraterrestre, um Ashtar-Teran que vai descer aqui e resolver tudo pra gente. É você que vai resolver, tá? Começa de você. E a partir disso, você começa a assumir essa responsabilidade sobre o seu dinheiro, né? E aí, se a gente pegar a palavra dinheiro, né? O dinheiro vem... Eu vou pegar um pouquinho dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui durante a aula, né? Entrando para essa parte, falando de dinheiro... A palavra dinheiro na língua portuguesa vem de denários, tá? Denários, do latim, né? No caso, os romanos utilizavam essa palavra, denários, que era uma forma de moeda, né? Como nós hoje no Brasil, por exemplo, temos o real, né? Em Portugal, por exemplo, utiliza o euro, né? Na verdade, deixa eu até colocar aqui a moeda de Portugal, eu acho que era o escudo, antes do euro, né? Se não me falha a memória. Né? Todas as moedas né, tinham, né, cada país, né, antes do euro tinha, cada país tinha a sua moeda, né? O escudo português, né? Antes do euro era o escudo português, era a lira italiana, né? O marco alemão, né? Antes do euro, cada país na Europa tinha a sua moeda, né? O Brasil também. O Brasil antes do real já teve o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, já teve réis. Já teve, como eu falo, cruzado de réis, tivemos já um monte de nomenclatura, né? Como o dólar, existe o dólar, por exemplo, o ien, né? No Japão, o yuan, na China, enfim. Cada país tem a sua moeda, né? É o currency, que a gente falaria em inglês, né? A moeda de troca. E aí, nesse caso, essa energia do dinheiro, então, da moeda, em relação à cédula, cheque, cartão de crédito, hoje até falam de criptomoedas, tá? Então, assim, essa relação com o dinheiro nasceu de alguma experiência do seu passado, tá? Isso é muito importante. Essa aula, pessoal, é para você entender qual que é o seu modelo financeiro, entende? Porque no dia a dia, você não para entender que a crise financeira que você está enfrentando não é o governo que está ocasionando. Existe uma causa dentro de você que você ainda não sabe. E essa causa sempre retorna, porque o dinheiro nunca para na sua mão. O dinheiro nunca para no seu bolso. O dinheiro nunca para na sua conta bancária. Existe algum elemento que ainda você não resolveu, a gente fala até algum elemento alquímico que você não resolveu dentro da sua bioquímica que está prejudicando você a avançar. E pode ser uma experiência que você não se lembra. Então, uma crença limitante com seus pais, ou mesmo uma crença limitante em relação à religião. Né? Como eu falei, é um sistema também que a gente explicou na aula número 2, um sistema mental muito enraizado em todas as culturas. Né? Então, se a gente pega as religiões, o que as religiões falam sobre dinheiro? Que dinheiro é do demônio, dinheiro é do pecado, dinheiro é do Satanás, não é assim? Que nós estamos num mundo de provas e expiações, que só os pobres de espírito vão para os céus. A gente fala, por exemplo, até no islamismo tem a mesma conceituação, no judaísmo, no zoroastrismo, shintoísmo, confucionismo, zoroastrismo, xamanismo, espiritismo, umbanda, candomblé, né? Então, assim, se nós pensarmos, falar de dinheiro parece que vai contra, na verdade, a espiritualidade. Mas, pessoal, nós somos matéria. Como matéria, nós relacionamos com a matéria. Não é você sendo esquizofrênico. Não, eu não quero falar sobre isso. Eu quero estar na 5ª dimensão. Eu quero estar na 8ª dimensão, Diego. Eu sou um ser espiritualizado. Eu sou tão espiritualizado que eu nem falo sobre isso. Isso é ego. Isso é ego. Né? Quando a gente fala de física quântica, até de ativismo quântico, a gente vai para uma outra seara, que é o oposto. É o self quântico. Tanto que eu falo muito aqui sobre o conceito da humildade, né? A Academia da Alquimia da Mente, que é a nossa linha, a nossa escola que nós criamos, né, a partir de 15 anos já de criação,
ela segue muito as antigas civilizações, como eu sempre repito, né? E até uma linha mais socrática, uma linha chinesa em relação à humildade. Então, quem é mestre nunca admite que sabe tudo, né? Esse conceito vai servir para sempre, tanto no passado, há 10 mil antes de Cristo, a 100 milhões antes de Cristo, como daqui a 100 milhões, né? Depois de Cristo, não importa. É uma lei atemporal. A humildade te faz avançar. O teu ego te faz a ser apenas material, tá? E não tem nada de ruim ser material, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim ou que a materialidade é ruim, mas apenas materialidade, apenas dinheiro, você está com um problema na sua mão, tá? Porque 90% dos seus problemas financeiros não são ocasionados pelo dinheiro. 90% dos seus problemas, 97% dos seus problemas financeiros são relacionados com as suas emoções. Pode anotar isso no seu caderno. 97% dos seus problemas, das suas adversidades, dos seus desafios, você pode colocar profissional também, tá? Financeiro, profissional, às vezes até em relacionamentos, né? São ocasionados pelas emoções, tá? Pelas emoções. Porque você mistura, né, o passado, né, o conhecido, com as experiências de agora. Então, se às vezes uma oportunidade financeira, uma oportunidade profissional apareceu agora, você começa a julgar com os olhos do passado, não com os olhos de agora. E aí o que acontece na maior parte das vezes? Você perde grandes oportunidades agora, no momento presente, no agora, porque você está com o seu corpo, a bioquímica, a alquimia, num corpo no passado. Olha que maluco. Você está tendo uma experiência financeira, uma experiência profissional no presente com o seu corpo no passado. Você está entendendo? Você está entendendo o jogo? E aí que tá como tantas pessoas têm problemas, porque as emoções, pessoal, elas ficam marcadas. Eu vou te dizer isso num exemplo prático. Imagina o seu primeiro amor, uma paixão da infância. Você, por exemplo, às vezes num relacionamento que você se recorda, ou mesmo no seu próprio relacionamento atual. Não tem aquela música que você sempre se recorda daquela pessoa, né? Não tem uma música assim que a gente fala que é a trilha sonora, né, do relacionamento? Tem sempre uma trilha sonora. Por quê? Aquela música, né, ela te faz lembrar daquela pessoa, né? E eu tô te tentando, mostrando, por exemplo, você criou uma experiência através de uma música, que é uma vibração, né? Porque é uma onda sonora. A gente explica isso, né? Tem a ver com a geometria sagrada, a alquimia do som. Então isso mexe com as suas células, mexe com seus cromossomos, mexe com seu DNA, mexe com seus genes e fica armazenado. É uma memória celular. E com dinheiro não é diferente. Você pode lembrar dessas mesmas experiências com dinheiro sobre alguém gritando, brigando por causa de dinheiro, seu irmão, sua irmã brigando com você porque você é um péssimo administrador, a sua esposa, seu marido, ou ex-marido, ex-namorada, ex-namorado, falando, você só gasta dinheiro com isso, por que você faz isso? Então o quê? Ficou armazenado. Ficou armazenado, entendeu? E eu tô focando muito nisso porque, para você entender que são emoções, ou seja, são percepções, e as percepções não são a realidade. Porque se você não alterar a sua atitude agora, nada vai mudar, entendeu? Não significa que o que aconteceu no passado, que foi negativo, que não vai ser positivo agora. Entendeu? Por isso que é interessante como as pessoas pensam. A maior parte das pessoas, elas não entendem dessa maneira. Por isso que aqui eu estou já explicando para você a verdadeira lei da atração. A verdadeira lei da atração começa com o amor, com o carinho que você tem para você. Quando você tem medo, você não vai para a lei da atração, a verdadeira lei da atração. Adianta fazer técnicas, adianta fazer meditações, mindfulness. Eu quero me conectar com o campo quântico porque eu sou um ser divino, né? Tem muitas pessoas assim, né? E a gente faz isso. Mas nós não somos ingênuos. Nenhum aluno ou aluna da Academia da Alquimia da Mente é ingênuo ou ingênua. Tá? Aqui só tem adultos. Não tem crianças querendo apenas técnicas. Porque física quântica não é para amadores. A alquimia da mente não é para amadores. Neurociência não é para amadores. Se você quer crescer, você tem que ser adulto. Você tem que ser adulta.
tem muito adulto que ainda tem a concepção intelectual de criança, que quer resolver tudo com um passe de mágica, um conto de fada, né? Não é à toa que a indústria de entretenimento ganha tanto dinheiro. Não é à toa que nesse instante a maioria das pessoas está assistindo Netflix, está assistindo o jornal de notícias, né? Tá no celular, deixa eu ver aqui no Instagram o que tá bombando. A maior parte está assim. Por quê? A maior parte está nessa matrix mental. A minoria está lendo, a minoria está adquirindo conhecimento. E o que eu quero te dizer com isso? Se você não mudar o seu padrão em relação a isso, que é o amor, o entendimento, esqueça aquele velho conceito que impregnaram no seu subconsciente sobre merecimento. Lógico que você merece ser feliz, é lógico que você merece ter dinheiro, é lógico que você merece ter um relacionamento feliz, ou mesmo qualquer coisa que você quiser. Ai, porque eu nasci numa família, eu nasci aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É karma, é dharma, Diego. É causa e efeito que eu aprendi na minha religião, na minha crença, na minha doutrina. Caramba, tá muito difícil te ajudar, meu amigo, minha amiga. Quando é muito difícil, você entra nessa aqui, ó, nessa linha, ó, medo. O medo nunca pode te gerar ordem. O medo só traz o caos. O amor, não o amor romântico, o amor, que você é adulto. Tá? Amor é uma coisa madura, tá? É ficar com a pessoa, por exemplo, ou amar alguém, mesmo a pessoa não concordando com você. Isso é amor, né? O amor, o carinho com você. Às vezes você não se perdoa por aquilo que você fez no passado, né? Isso é amor, né? O amor leva a ordem. Esse é o verdadeiro caminho da lei da atração. Né? A gente vai falar sobre outras aulas, mas o grande lance não tem como você dar, por exemplo, pérolas para os porcos. Entendeu? Pérola para os porcos. Não tem como. É contraproducente. Não é matemático. Não é matemático. Né? Tal como Pitágoras postulou 300, quase 400 a.C., né? E a nossa linha aqui filosófica é muito baseada até em relação à nossa linha de trabalho, é pitagórica, né? Pitágoras criou o iluminismo pitagórico que nós utilizamos aqui dentro dos nossos estudos, até para te ajudar a entender a física quântica de uma forma mais responsável, de você entender o átomo que foi cunhado pelos gregos, não foi pelo Rutherford, pelo Bohr agora, né, no século XIX. O pessoal precisa estudar mais. Precisa estudar mais, né? Teve uma pessoa, às vezes, me chamou que eu sou polimata, né? Eu aprendo muito, pessoal. Por isso que eu passo o maior conteúdo para você. Porque eu domino várias ciências, mas eu nunca admito que eu sei tudo. Tem pessoas que sabem mais do que eu? Sim! E ainda bem que tem. Mas, ao mesmo tempo, se você não aprender sobre tudo, se restringir a alguma coisa, você não vai aprender nada. Aumente, expanda o seu mundo. As coisas não estão rolando para você porque é sempre o mesmo dia a dia, a mesma vidinha. É a mesma vidinha que você está passando. Como que vai aparecer dinheiro com a mesma rotina? Né? Como vai aparecer trabalho com a mesma rotina? Não vai. Não é matemático. Entendeu? Não é matemático. Você tem que fazer coisa nova, tem que ir atrás de pessoas, tem que bater perna. Entendeu? Tem que fazer coisas diferentes. Esquece o externo. Tem que fazer. Entendeu? Se você está consciente que tem que fazer isso, você vai ver que as coisas vão te ajudar. Você pode chamar Deus, universo, grande arquiteto do mundo, existência, da forma que você chamar, Allah, Buda, Krishna, chama quem for que te ajude aí, o orixá, chame, né? Se for para te ajudar, chame, né? O grande lance é faça. Faça, entendeu? Porque o seu dinheiro é muito mais proporcional matematicamente à quantidade de atitude, de ação, de novas atitudes que você faz todos os dias. Tem coisa que não vai dar certo? É óbvio que não vai dar certo. Mas quando você aumenta o seu leque de opções, fica muito mais fácil de você enxergar, de você ouvir, de você sentir que alguma coisa está sendo feita, né? E a apatia, se a gente pensar na frequência vibracional, é baixa. Apatia, inércia, tristeza, depressão, ansiedade, estresse, está tudo aqui embaixo. Quando você começa a se mexer, alegria, amor, né? Transcendência, conexão com o espiritual, com o Criador, o divino, né? O campo quântico, isso muda dentro de você. E quanto mais você se mexe, mais você começa a ver que você começa a entrar na abundância, ao invés da escassez.
né? E aí, indo para esse quesito, né? Deixa eu pegar só uma água aqui. Sobre escassez e abundância, eu tô aqui com a minha colinha, né? Que eu sempre utilizo, só para você entender da onde que veio a palavra escassez, que eu sempre gosto de usar a etimologia. A etimologia é o estudo das palavras, da origem das palavras. A gente não trabalha aqui com conceitos do que eu acho, ou mesmo do que você acha, né? A gente utiliza o conceito real, né? Da onde que veio esse conceito que a gente está falando agora, né? A gente lê esse conceito que teve lá e a gente usa esse conceito. Eu não vou interpretar da minha cabeça, não é assim que funciona. O mundo tá uma zona, tá um caos, porque tem pessoas que sabem disso e falam o contrário, ou manipulam a informação. A gente sabe disso, a gente fala muito sobre isso, né? Mas o grande lance é, vamos analisar as duas palavras, escassez e abundância, tá bom? E presta atenção, pode anotar aí que eu vou falar para você. Pessoal, a palavra escassez, tá? A palavra escassez vem do latim, tá? Scarpsus, tá? Scarpsus, que significa em pouca quantidade, tá? Scarpsus, que significa em pouca quantidade. E a palavra scarpsus vem de escapere, tá? Excapere, tá? Escapere, que significa retirar, colher de uma planta. Então a palavra escassez significa colher de uma planta, né? Porque qualquer palavra em português, em espanhol, na língua latina, vamos pensar, da raiz latina, e no inglês também assim, que começa com ex, né? Ex, tanto ex-namorado, ex-namorada, né? Ex-marido, esposa, o ex, né? O ex significa fora, tá? Qualquer palavra que existir, que tiver ex, né? Significa fora, ex, né? Ex, fora. E capere vem de colher, retirar. Então, basicamente, o conceito latino da palavra, usando a etimologia, de escassez vem de retirar, colher de uma planta. É esse o conceito. Olha o quão foi deturpado, né? Até o conceito da escassez. Se a gente lê, por exemplo, retirar de uma planta, não parece grande coisa, é verdade. Mas o que o pessoal fala de escassez? Parece que é algo monstruoso, né? Meu Deus, o mundo acabou. Não é assim. Inclusive na palavra não é assim. Né? Não é assim. Aí se a gente vai, em contrapartida, na outra polaridade, falar de abundância. Agora vou pegar o radical da palavra abundância, né? A palavra abundância vem do latim também, tá? E vem de abundare, tá? Abundare, que significa recobrir, tapar, inundar, tá? Se a gente pegar abundare, tem dividir, né, a palavra, tem ab, né? Abundare, ab, que significa para fora, tá? Ab, para fora, e undare, tá? Undare, abundare, ab é para fora, undare significa erguer-se como uma onda. E quando a gente pega esse undare e pega essa palavra unda, significa onda. Olha da onde que vem essa palavra. Então, abundância, né, vem do abundare, que vem de um ab com undare, ou seja, uma onda que ergue-se para fora. Mas tem o conceito de unda. Unda é onda. E quando a gente vai na física quântica, um dos maiores experimentos que já foi realizado, né, no século XX, e é muito repetido até hoje, né, no século XXI, é o Double Slit Experiment, que seria o experimento de dupla fenda. E basicamente foi o experimento que comprovou, entre outras coisas, né, outros experimentos foram realizados, que a energia se propaga em onda e partícula. Então, o conceito de abundância tem a ver com física quântica. Mas não apenas com física quântica, né, que o pessoal às vezes vende, mas com a mecânica quântica. Com o modelo matemático da física quântica. Tá entendendo? As coisas, elas são mais profundas. As pessoas às vezes param no primeiro, abundância é ter dinheiro. Não, é muito maior. É você se propagar, você andar, erguer-se como onda. Olha. Pessoal, quando você vai mais profundamente, por isso eu falo, física quântica não é para amadores. Alquimia da mente não é para amadores. As pessoas podem copiar, mas não vai ser o mesmo. Não vai ser o Diego Mangabeira, não vai ser igual ao que a gente está explicando. Não tem os mesmos conhecimentos, não tem a nossa didática, né? Neurociência não é para amadores. Não é de uma hora para outra que a gente aprendeu tudo isso, são 15 anos.
A Academia da Alquimia da Mente, ela foi delineada, construída e é construída até hoje, vai ser construída, porque não vai parar isso, né, com a descendência, né, que vai continuar. Já temos alquimistas da mente formados e essa palavra não vai se parar aí. Você está entendendo? Então, quando você entende onda, a onda não para, né? Se você pega uma praia, uma piscina, se você bate lá, o que vai fazer onda. Se você, nesse exato momento, entende a energia das marés, né? Por que nós temos as marés? Por causa da força gravitacional, tanto com a Lua e a Terra, né? Então, as marés são isso. Se for pensar, a maré para. Você já viu a maré do mar, do oceano parar? Não. A maré não para. Uma cachoeira para de uma hora para outra? Lógico que não. Isso é abundância. Então, os conceitos que eu estou explicando para você são os conceitos das leis naturais. Escassez é colher de uma planta. Abundância é você erguer-se como onda. Você quer mais abundância financeira? Então utilize a sua vibração para criar mais onda. Nossa, Diego, mas como que eu faço isso? Tem um monte de coisa. A gente já passou até várias estratégias. Se você não está prestando atenção, anota aí de novo, né? Começa com você entender que existe um motivo para você estar na pindaíba. Existe um motivo. E é um motivo racional. É um motivo racional, cognitivo. Aqui quando a gente pega no neocórtex. O neocórtex. Então aqui no pré-frontal, no nosso cérebro, a sua tomada de decisão vai te levar a ver que você tomou as decisões erradas. Ou mesmo, você tomou as decisões precipitadas. Você não pensou nas consequências das suas decisões. Ou seja, você começou a tomar uma decisão que não foi muito bem acertada. Isso pode ser uma decisão, inclusive, de 10 anos atrás. Entendeu? Porque o universo, a existência, né, a forma que as coisas se procedem, não seguem as leis humanas. Que a gente... Tanto que é interessante, né? Eu fico fascinado assim, como as pessoas acham que elas têm o controle, né? Assim, e é tão fascinante porque o governo oculto, ele se posiciona assim, né? Que eles acham que conseguem entender as leis naturais não obedecendo às leis naturais. Ou seja, o que eu quero falar pra você? Você às vezes é tão egoísta com você que você acha que vai dar tudo certo, mesmo não tendo nenhum aspecto racional positivo. Ou seja, desculpa que eu vou falar, mas você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Você vai perder dinheiro. Você sabe que, na verdade, você não tem nada no papel. Não tem nada anotado. Eu não tenho meta anotada. Eu vou no mantra da deixa a vida me levar, né? Você tem uma ideia, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó, minhas metas aqui, ó. Ó, minhas metas aqui, ó. Ó, eu leio todo dia, ó. Aqui, ó. São 4 páginas, deixa eu ver aqui, ó. Ó as minhas metas. 1, 2... Estão 3 páginas, achei que ia fazer 4. Aqui, ó. São minhas metas aqui, ó. Minhas metas. Minhas metas pro ano desse ano. Entendeu? Cadê suas metas? Você escreveu suas metas? Entendeu? Não, acho que não, né? A grande maioria não escreve, né? Você lê todo dia a sua meta pra saber pra onde você quer ir? Né? Lógico que não, né? Como que você acha? Vamos pensar, matematicamente falando. Se você não coloca amor, não coloca carinho naquilo que você quer, como que você acha que por milagre vai aparecer dinheiro inesperado na sua vida? Você acha que fazendo macumba vai dar certo? Fazendo uma técnica vai dar certo? Fazendo uma oração vai dar certo? Uma meditação vai dar certo? É óbvio que não, meu amigo. Deixa de ser criança em relação a isso. Entendeu? Amadureça. Cresça. Seja adulta, seja adulto. A maioria das pessoas que quer mais dinheiro, elas são crianças. São crianças. Elas não... Ai, Diego, mas você não sabe o que eu passei. Todo mundo passa por dificuldades. Eu já passei fome. Tive um pai alcoólatra. Tenho, né? Já tive, mas creio que ele ainda bebe, mas eu tive um pai alcoólatra, né? De quebrar tudo na minha casa. Chegar na casa onde a gente estava e quebrar tudo. Todo mundo tem dificuldade. Dívida financeira também, né?
Para quem é empresário aí, sabe como que é abrir uma empresa no Brasil ou qualquer país. Não é fácil pagar imposto, né? Contratar pessoas. Pessoal, todo mundo tem dificuldade financeira. Todo mundo passa por apertos. Todo mundo tem que entender essa balança, né, da dívida e do credor. Né? Todo mundo são os dois. Né? Como você tem que entender o conceito da escassez e da abundância. Quando você domina esse processo, você se torna o quê? Mais madura, mais maduro. Por isso que essa semana chama Semana da Mente. Vamos falar junto aí. Fala junto comigo. Semana da Mente Blindada. Vamos falar junto. Semana da Mente Blindada. Fala blindada aí, desse lado. Né? Blindada. Porque te blindar. Porque a entender que o medo daqui pra frente não vai fazer parte da sua casa. Que essa casa, que é onde você mora, né? E é o seu trabalho. O medo não vai mais habitar esta casa. Isso é um conceito hermético, esotérico, alquímico. Eu não permito mais que essa energia domine a minha vida. O medo vai existir, é óbvio. Aqui ninguém é criança. Só que a sua relação em relação ao medo, em relação ao passado, muda. Ao invés de uma criança tolhida por vitimismo, que não tem recursos ou mesmo não tem forças, né, que basicamente estão treinando o ser humano agora para se tornar uma criança que não tem força nenhuma, né, fraco, né, estão deteriorando o sagrado feminino e o sagrado masculino, estão deteriorando, né? Isso é a nossa essência, são leis naturais. Quanto mais forte você for, mais você incomoda o externo. Guarda isso. Entendeu? Quanto mais forte você for, mais dinheiro você vai ter e os seus bancos, empréstimos, financiamentos, consórcios, conta bancária, crédito bancário, cartão de crédito, eles vão querer você, mas você não vai querer eles mais. Sabe por que eles querem você? Não é por causa de você. Não é por causa de você. Gerente de banco não é seu amigo, meu amigo, minha amiga. Ninguém é seu amigo. Só quer seu dinheiro. E é verdade. E tudo bem com isso. Só que o grande lance é, você precisa ter o seu dinheiro. Comprar as coisas que você quer. Não ficar ouvindo o que os outros estão falando. Deixa lá fora o burburinho. Deixa lá fora o que está pressionando você para vir para essa outra fase, né? Vamos pensar, o oposto, né? A polaridade do que eu tô falando, né? O oposto de amor é medo. O oposto de amor não é desamor, ódio, não. É medo. Ou você opera no amor, não no amor romântico, como eu tô falando. Se você entrou agora para assistir, você tem que assistir desde o começo. Não pode ser fora de contexto, né? É o amor, como um arquétipo que Platão explicou lá na Grécia, 300 a.C., né? É o amor maduro. O amor, o quê? É divino, né? O carinho que você tem sobre suas coisas, né? Fazer a cama, lavar a louça. Ah, Diego, mas eu tenho empregado, não tem problema, mas você sabe como que é. Dirigir seu carro, beber um copo de água, olhar nos meus olhos aqui. Isso é amor, é carinho. Eu tenho carinho, um amor por você que está aqui. Por isso que a gente oferece, faz toda uma estrutura. A gente está investindo tempo, dinheiro nisso aqui, sim. Né? A gente quer que você entre como aluno ou aluna da Academia da Alquimia da Mente, é óbvio. Né? É reaver o investimento que a gente está fazendo, é óbvio. Porque a gente sabe que tem pessoas que querem dar o próximo passo. E não tem nenhum problema com isso. Porque tem gente que quer crescer, tem gente que não. Ou mesmo tem gente que não vai ter o dinheiro para investir, não tem problema. Só que o grande lance, pessoal, você sabe que no fundo, você fez maus investimentos. Como eu já fiz também. Mesmo neste ano, ontem a gente explicou, por exemplo, sobre o ano astrológico de Vênus, né? O que está acontecendo esse ano, né? Eu expliquei ontem, volta na aula número 3, eu falei sobre parcerias, né? Como que tá as suas oportunidades profissionais? Né? Alguém te passou a perna esse ano? Né? Uma pergunta para você, alguém te passou a perna? Né? Ou mesmo alguém que você confiava em relação a dinheiro não fez o que ele falou que ia fazer, ou o que ela falou que ia fazer? Né? Se foi traído financeiramente por alguém, pode até ser pelo banco, né? Isso pode ter acontecido sim, né? E isso levou você a estar onde você está. Mas sempre recorde, tá? Sempre se recorde. O seu presente não é o seu passado. O seu presente não é o seu futuro.
É a única coisa que você tem. Se é a única coisa que você tem, aumenta a vibração, controla o seu sistema autônomo nervoso, saia do simpático para o parasimpático, né? Então, respira, né? Até usando PNL, programação neurolinguística, né? Infla o peito, estufa o peito agora aí, né? Você está me ouvindo agora? Olha para cima, né? Respira, sente essa força, né? E toda vez que você sentir, às vezes meio down, meio para baixo, né? Meio, sabe assim, meio cabisbaixa, meio estressada, meio para onde que eu vou? Será que eu confio em mim? Será que não? Autoestima, né? Tem aquela coisa. Sinta isso, tá? Por que isso é importante? Né? Neurocientificamente falando e biologicamente falando, né? Usando a alquimia da mente, que é o que a gente ensina aqui dentro da academia, você, ao inspirar, né? Então, entra oxigênio, né? Entra oxigênio. E aí, no caso, que esse oxigênio vai para suas células. E é questão de milésimos de segundo, né? Então, todo o seu sistema circulatório, né, é oxigenado e, obviamente, tem o sistema linfático. Eu indicaria muito para você procurar sobre o seu sistema linfático. Ninguém fala sobre ele. É impressionante. Todo mundo fala de várias coisas, né? Inclusive nesse momento, né? A gente nem pode falar muito sobre isso nas redes sociais, a gente fala só em algumas, principalmente para não correr o risco, né, de ser cancelado, censurado ou mesmo ser tirado do ar, como aconteceu na aula número 2, né? E a gente fala dentro dos nossos treinamentos, porque lá nós temos privacidade, inclusive é legal, né, juridicamente falando, né? Mas a gente sabe que o nosso corpo é o maior alquimista que nós temos, né? Quando nós sabemos, sabe, a experiência que nós temos que fazer, então é a inspiração, a verdadeira inspiração, né? Não adianta você ir lá no meio da Paulista, em São Paulo, e inspirar, não vai ser muito legal, né? Uma brincadeira, mas lógico que dá pra inspirar, né, porque a Paulista é, né, conhecida no mundo inteiro. Mas o que eu quero dizer, no grande centro urbano, procura ir num lugar que pode ter mais árvore, às vezes num jardim, né? Lógico que sempre tem jardim, né? É só procurar, né? Terra, né? Ter o contato com a terra. Então, assim, inspira de verdade, sinta oxigenar, porque o sistema linfático vai fazer a limpeza das células, vai tirar as toxinas que estão nas suas células, por isso você sente mal, com autoestima baixa, às vezes triste, cabisbaixo, né? Por exemplo, até a gente pensa em relação à depressão, que às vezes é necessário um tipo de medicamento, é óbvio que sim, né? Se você estiver fazendo tratamento, continue fazendo. Só que o grande lance, existem as leis naturais, existem curas naturais, né? Hoje a gente sabe, tem um monte de cura natural. E vá atrás disso, né? Se você quer saber mais sobre isso, né? O grande lance é, por que isso tem tudo a ver com dinheiro? Porque o modelo financeiro mental é emocional, como a gente explicou, mas ele pode ser alterado, modificado, cocriado, manifestado, do jeito que você quer dizer, através de você. Por isso que aqui a gente está possibilitando a você entender que você tem uma energia potencial, como a gente diz na física. Mas essa energia potencial não se transforma em energia cinética. O que é uma energia potencial? Eu sei que eu posso fazer a mudança na minha vida. Isso é uma energia potencial. Qual que é a energia cinética? Eu já estou fazendo, eu estou em campo, eu vou fazer. Eu vou amanhã, eu vi a aula do Diego, eu marquei ele, eu mandei mensagem e tal. Eu sei que eu vou atrás de trabalho, eu vou falar com meu chefe, eu vou procurar novas opções de renda passiva, eu vou ler livros, eu vou procurar não apenas ler livros, mas colocar em prática. Eu vou atrás, mesmo não tendo dinheiro, guardar R$1 que for, e eu vou começar a estudar independência financeira, liberdade financeira, enfim. Isso é movimento. Isso, né, não é potência, né? E você pode ter ouvido falar, nossa, você tem tanto potencial. Já ouviu falar essa frase, né? Nossa, você tem tanto potencial, né? É como se fosse aquele cara ou aquela mulher do RH falando pra você, né? Nossa, você tem potencial, mas nós escolhemos outro candidato. Não é assim? Né? E aí você fica, né, pior, né? Pessoal, potencial não significa nada. Poder, sim. Tá? E aqui não é o poder ganancioso, né? Aquela coisa... o poder que você tem. A energia que você tem. Né? Essa transcendência que habita dentro de você, que habita dentro de mim. Esse é um poder limpo, um poder grátis, né? A energia grátis que nós temos. Temos grandes alquimistas ao longo da humanidade que descobriram já essa matrix energética, inclusive. Né? Você vai ver que muito vai se falar sobre isso, mas ninguém está falando da verdadeira causa. Né? O Nikola Tesla já descobriu que nós temos energia Wi-Fi. Mas ninguém está falando disso.
Não a Tesla, o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, né? Um grande alquimista, né? Um dos, assim, uma das pessoas que mais estudo, que eu estudo, né? Então, assim, nós temos a abundância. Temos várias pessoas pensando em abundância para a humanidade. Mas por que até hoje elas estão tendo a voz suprimida, tendo a voz não dita? Poucas pessoas conhecem eles, né? Por que será que, na verdade, existe esse jogo de poder em relação à escassez e à abundância, né? Isso fica para futuras aulas, porque a gente precisa ir mais a fundo, porque precisa dar banco de dados, né? Precisa dar software aí, ou programar você para entender que o buraco é mais embaixo, né? Tem muita gente que não quer que a humanidade se liberte, não saia dessa matrix mental da dívida, da escassez, porque isso não é interessante para quem está no jogo de poder, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para a nossa técnica, para finalizar a nossa aula. E eu vou só dar introdução para essa técnica, porque aqui a gente está trabalhando com vários mantras e tem um objetivo, né? Isso tanto das minhas vivências, das nossas vivências aqui na academia, mas ao mesmo tempo é para te ajudar a abrir e expandir. Para quem já conhece às vezes as técnicas, gosta pra caramba, porque gosta do nosso trabalho, né? Tem gente que já está com a gente há 7 anos já conhece o nosso trabalho, né? Os nossos treinamentos, já comprou vários cursos, treinamentos, mentorias nossas, né? Já sabe como a gente funciona. Se para você é a primeira vez, o que eu pediria? Né? Primeira coisa, respeito, né? Porque tem todo um objetivo para a gente fazer essa técnica. E essa técnica de hoje ela é bastante interessante, porque nós vamos utilizar uma deidade hindu, né? Então, como a gente sempre pega de várias culturas internacionais, ontem a gente falou da cultura celta, né? Eu falei dos Anunnakis, da Suméria, enfim, dos extraterrestres. Hoje a gente vai falar de Ganesha, né? Ganesha, só para você entender, se você não sabe nada sobre Ganesha, ele é um elefante. Basicamente, as pessoas conhecem, um elefante, né? Sim, tá? Ganesha, na cultura hindu, basicamente, ele não tinha cabeça de elefante, ele tinha uma cabeça humana. Ele é filho de Parvati com Shiva, né? Mas Shiva sai para batalhar, um pouquinho da história, né? Shiva sai para batalhar, e aí, no caso, Parvati pede para Ganesha, Ganesha, fica de guarda aí na minha porta, porque eu vou tomar banho, tá? A porta é trancada, Ganesha fica na frente da porta, e Parvati, que é a sua mãe, vai tomar banho. E aí o que acontece nesse processo? Shiva, o pai de Ganesha, retorna. E aí Shiva vê um menino na frente da porta de Parvati e pergunta, moleque, me deixa entrar. Aí o menino fala, não, você não pode entrar, porque porque eu não estou autorizado. Ele não fala da mãe, né? E aí o que acontece? Shiva não sabia que tinha tido um filho, que Parvati estava grávida, porque o Shiva foi viajar. E aí, no caso, nessa minha história, né, resumidamente, Shiva consegue tirar a atenção de Ganesha e corta a cabeça. Então Ganesha tinha uma cabeça humana. É fascinante, né, quando a gente começa a ver um pouquinho das mitologias ao redor do mundo, porque a gente tem, né, uma transcendência muito interessante, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que Parvati abre a porta e vê, né, Ganesha morto no chão e fala para Shiva, por que você fez isso com o menino? Era seu filho. Era seu filho. Como assim? Mas ninguém me falou nada. E agora, o que você vai fazer? Né? E aí, nesse meio do processo, o que acontece? Shiva vai atrás, né, de algumas peças, de algumas partes, para entender como ressuscitar, né, esse ser, né, que foi morto por ele. Shiva é o deus da destruição, do caos, né? Shiva, inclusive, na Trimurti hindu, né, é o caos, é a destruição. E aí, no caso, ele pega uma cabeça de elefante e substitui a cabeça humana. Por isso que Ganesha tem uma cabeça de elefante. E por que tem uma cabeça de elefante? Para ouvir mais e falar menos. Tá? É por causa disso. Tá? Tem todo um significado. Eu não vou ir mais a fundo, porque a gente poderia fazer uma aula sobre Ganesha. Mas o mantra que a gente vai ouvir agora é de Ganesha, feito por uma banda. A gente vai compartilhar, inclusive, amanhã, né, no grupo do WhatsApp. Para você que não está no grupo VIP do WhatsApp, pode pedir pra gente através de inbox, aqui nos comentários, onde você estiver vendo nas nossas redes sociais, por e-mail, contato@diegomangabeira.com.br, esse mantra que nós só estamos disponibilizando no grupo VIP do WhatsApp aqui da Semana da Mente Blindada, tá bom? E aí, no caso, a gente vai dar o play agora. Aproveita,
cante junto com a gente, esteja em sintonia. Se você não está acostumada, eu sempre peço o respeito, né? Cada um tem que ser o respeito para cada pessoa, né? Inclusive, entre em sintonia, feche seus olhos, faça do jeito que você quer, principalmente, mas esteja num lugar tranquilo, tá bom? Pessoal, esse foi, aqui no caso, uma música, na verdade, mas tem todo o mantra em sânscrito, né, de Ganesha. E para explicar um pouquinho melhor, né, por que foi um mantra de Ganesha, né, por que na verdade é uma técnica de Ganesha. Como Ganesha estava na frente da porta de Parvati, Ganesha também é conhecido como a deidade que não deixa a escassez entrar, né, a tristeza entrar, ou qualquer coisa maligna, qualquer coisa negativa. Então Ganesha sempre fica na porta. Então Ganesha também é conhecido como removedor de qualquer obstáculo. Por isso que nós fizemos esse mantra, essa música, nesta aula, para tirar qualquer tipo de escassez que possa estar ocorrendo na sua vida, dar chance para o positivo entrar na sua vida. Então blindar. Ganesha pode ser uma representação aí do que nós queremos te passar em relação a toda a semana da mente blindada, para blindar. Ganesha é esse guardião, seria, né? Ele protege e remove qualquer obstáculo que pode estar te impedindo, tá? Isso é na cultura hinduísta, eu acho super legal, né? Porque aí a gente aprende cultura, as religiões, línguas diferentes, né? É uma maravilha, o ser humano é maravilhoso. E a maior evolução do ser humano é o próprio ser humano, não é a inteligência artificial, tá? Guarda essa aí que esse mantra vai valer muito a pena, porque você vai ver o que vai acontecer daqui pra frente se você não souber a potência, o poder que você tem interno, tá bom? A gente finaliza aqui essa aula número 4, modelo financeiro mental. Espero que você tenha aproveitado bastante, tenha feito as suas anotações. Se você está vendo agora ao vivo ou mesmo vendo a reprise, aproveita, né? Faça anotações, que é muito importante. E amanhã nós vamos ter a aula número 5 aqui da Semana da Mente Blindada. Eu quero agradecer em meu nome, né, Diego Mangabeira, de toda a equipe aqui, que sempre está a postos para você nesse dia, nessa aula número 4. E a gente se vê amanhã. Desejo para você, no seu dia, madrugada, noite, tarde, né, na hora que você estiver assistindo, me ouvindo, me escutando e me sentindo agora, muita luz e prosperidade, tá bom? Beijão para você, um abraço e nós nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau.